Então se liguem aí. Opa. Então eu coloquei revisão parte 2. Um cavalo se encontra preso em um determinado cercado de uma pastagem cuja forma é um quadrado. Então você vai ter um determinado quadrado, né? Esse cavalo vai estar preso aí nesse quadrado. Aí ele fala o seguinte, ó, com lado medindo 50 metros, então esse cercado vai ter aí, cada lado dele vai ter 50 metros, e ele está amarrado a uma corda de 40 metros, que está fixada em um dos cantos desse quadrado. Então, se liguem aí. Então, nós vamos ter um quadrado, em um dos cantos vai ter uma corda amarrada nesse pedaço, e esse cavalo vai estar amarrado nesse ponto fixo, ok? Do quadrado. Então, considerando π 3,14, calcule a área em metros quadrados da região do cavalo, ou da região cercada, que o cavalo não conseguirá alcançar, porque está amarrado. Então, se liguem aqui. Ó. Então, nós vamos ter um determinado quadrado, ok? O cavalo vai estar amarrado em uma das pontas, ou em um dos vértices desse quadrado, e a corda que está amarrado, que ele está amarrado, tem 40 metros. Isso supõe que ele não vai conseguir andar todo o perímetro desse quadrado, beleza? Então, a ideia dessa questão é justamente calcular a área que ele não vai conseguir chegar, tá? Então, como a gente poderia pensar nessa situação? Eu vou dar um tempinho aí para vocês esquematizarem na cabeça de vocês, depois a gente vai montar o modelo. Tá? A parte mais difícil é o modelo. Depois que você criar o modelo... Professor, Oi. eu não entendi só a parte da corda, que é, eu acho que o principal, né? Vamos lá. Eu tô Eu vou... perdida também, por favor, Pronto. explica. A hora é agora da gente se achar, viu? Não pode deixar para mais tarde, não. Tem que ser agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse cavalo, ele vai se encontrar preso em um determinado cercado, cuja forma é um quadrado, beleza? Então, se eu tenho aqui um quadrado, eu vou tentar desenhar esse quadrado aqui. Então, eu vou ter um ponto mais ou menos aqui, outro um pouquinho aqui embaixo, outro mais aqui e um mais ou menos aqui. Beleza? Então, se eu ligar esses pontos, nós vamos ter um quadrado. Beleza? Então, esse cavalo ele vai estar preso, ó, nesse quadrado. Pelo menos é para ser um quadrado, tá? Pronto. Então, vamos imaginar que isso aqui fosse um quadrado, tá? Vamos fazer forçar aí a mente para... Esse lado desse quadrado, ó, ele vai ter 50 metros de lado. Então, cada lado desse, nós vamos ter isso aqui equivalente a 50 metros. Até aí, tudo bem? Tudo? Pronto, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, ó. O cavalo, ele está amarrado em uma corda de 40 metros, que está fixada em um dos cantos do quadrado. Beleza, professor, eu posso colocar esse cavalo preso em qualquer um dos cantos? Pode, você pode colocar em qualquer um dos cantos. Então vamos supor que ele tivesse preso aqui nesse ponto, nesse vértice aqui embaixo, ó, nesse vértice preto, tá? Então, Ah, então quando ele fala canto, é o vértice, é no isso, cantinho, literalmente. no Ah, canto, exatamente, né? Então você vai ter tava um confusa. quadrado e aí ele vai estar preso em um dos cantos, que na verdade é em um dos vértices, né? Ele falou aí Sim. com outras palavras, né? O vértice. Então ele vai estar preso em um desses cantinhos aí desse determinado quadrado. Aí o detalhe, ele fala, ó, que a corda que ele vai estar preso, ó, ela tem 40 metros de comprimento, tá? Então o que é que eu posso dizer? Eu vou dizer o seguinte, ó, se ele está preso aqui, essa corda que ele vai estar preso, ó, vamos supor que nesse ponto aqui seja o cavalo, tá aqui, ó, seja o cavalo. Então o cavalo vai estar nesse ponto, beleza? E essa corda, ela vai ter, ó, 40 metros. Aí o que a questão pede é o seguinte, ó, considerando π 3,14, calcule a área em metros quadrados da região do cercado que o cavalo não consegue alcançar. Beleza, então se liguem aqui, ó. Essa corda que o cavalo está amarrado, ele vai poder se movimentar nesse sentido aqui, ó. Beleza? Então ele vai até o cercado, até esse ponto,
e ele vai até esse outro ponto aqui, ó. Pronto. Esses são os limites que o cavalo pode fazer, beleza? Então, ó, ele pode chegar, deixa eu só tirar esse cavalo aqui e esse raio aqui dentro. Pronto. Então, ó, o movimento que o cavalo pode fazer, ele pode chegar a fazer esse movimento aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ó. Então, esse seria o movimento, ó, que o cavalo pode fazer. Beleza? Professor, então quer dizer que ele não pode passar dessa situação? Não, ó. Aí observe, ó. Essa parte que eu vou pintar agora aqui de preto, ó, é justamente a área que o cavalo pode andar, tá? Dentro do cercado, ó. E a área que ele está querendo é justamente a área que ele não pode chegar, né? A área do cercado, que seria justamente quem? Essa área de fora dessa semicircunferência, né? Dessa semicircunferência não, desse pedaço dessa semicircunferência. Então, deixa eu colocar aqui de vermelho, ó. Então, observe, ó. Então, a área que ele não vai poder chegar, ó, é justamente essa área aqui, ó. Ok? Pronto. Aí a minha pergunta é, lembrando que esse raio dessa corda, ele equivale, ó, a 40 metros. Tá? Isso aqui foi dado na questão. Aí a minha pergunta é o seguinte, ó. Como é que eu faço para calcular essa área aqui de fora? O que eu poderia fazer aí? Vocês podem Fa- participar, tá? É, a área total menos a área dessa metade desse círculo. Isso, garota. Então vamos Quer dizer, lá. metade da metade, né? No caso aí. Vamos chamar o seguinte, ó. A É. área do quadrado, eu vou chamar aqui de área total, tá? A área do quadrado, nós vamos ter, ó, a área total. Que essa área total, ela equivale a quanto aí? Lado vezes lado, não é isso? Então, lado vezes lado vai ficar 50 ao quadrado. 50 ao quadrado, ó, nós vamos ter 2.000, 2.500. Então, 50 ao quadrado, isso vai equivaler, ó, 2.000, 2.500. Lembrando que o lado está sendo dado em metro, então aqui também vai ser dado, ó, em metro quadrado. Então, nós temos a área do quadrado. Tá, vamos lá. A essa área que o cavalo vai conseguir chegar, vou chamar de área 1, beleza? Vou chamar isso aqui, ó, de área 1. E a área que eu quero encontrar, ó, que é esse pedacinho aqui vermelho, eu vou chamar isso de área 2. Beleza? É essa área 2 que nós estamos querendo chegar. Deixa eu só apagar aquele AT ali que está ficando como se fosse área total. Pronto, área total aqui. Pessoal, se ligue. O que eu posso fazer para encontrar essa área 1? Qual é a relação que eu posso usar aí? Essa área 1. Como é que eu faço para calcular esse pedacinho? A área do círculo dividido por 4. Isso, garoto, ó. A área do círculo. Se eu dividir o círculo, ó, em 4 partes iguais, observe, ó, que essa área que nós temos aqui no cantinho, ó, é justamente, ó, 1/4 da área do círculo. Ó. É essa área aqui, ó. Deu para se ligar aí? Observe, ó, eu vou ter 90 graus e eu vou ter 1/4 da circunferência, né? Da área do círculo. Da circunferência não, 1/4 do círculo. Beleza? Então, como é que se calcula a área do círculo? Então, nós vamos lembrar o seguinte, ó. A área do círculo, ela é dada como π raio ao quadrado. Beleza? Então, quer dizer, professor, que essa área 1 vai ser essa mesma ideia sendo dividido por 4? Isso, ó. Então você vai pegar, ó, o valor de π, que foi dado na questão, né? Esse valor de π, vezes, ó, o raio ao quadrado, isso tudo, ó, dividido por 4. Professor, mas quem é o raio? O raio, ó, é justamente esses 40 aqui, ó. Tá? Observe, ó, que se eu sair desse ponto que ele está amarrado até o máximo que ele pode chegar na circunferência, ó, é justamente o raio, tá? Então isso vai ser 40. Então nós chegamos a dizer o seguinte, ó. Estamos fazendo a substituição, ó.
nós vamos ter o valor de π é 3,14, vezes, ó, o raio ao quadrado, então nós vamos ter aqui, ó, 40 ao quadrado, tudo isso, ó, dividido por 4. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer a potência primeiro, então dá 40 ao quadrado, dá 1.600, 1.600, eu vou dividir isso tudo, ó, por 4. Então, lembre, ó, professor, eu poderia dividir aqui, ó, 4 e 16, ou 16 por 4? Pode, ó. Se você dividir 16 por 4, aqui em cima vai ficar 4, então vai ficar 400. Daí você multiplica 400 por 3,14. Então, ó, 3,14 vezes 400, nós chegamos, ó, a 1.256. Isso mesmo, 256 metros quadrados. Pronto, essa é a área que o cavalo vai conseguir chegar, tá? Ele vai poder andar dentro desse cercado, ó, essa área de 1.256. Mas a questão quer saber a área que ele não vai conseguir chegar, que é justamente essa área 2, ó. Então a área 2, eu vou colocar aqui embaixo, ó. A área 2 vai ser dado por quem, professor? A área total, que nós encontramos ela lá em cima, que foi a primeira área, menos, ó, a área 1. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 2.500 subtraído de 1.256. Então, se eu subtrair por 2.500, nós vamos ter, ó, 1.244. 244. Então, a alternativa correta, ó, letra A de América. É boa a questão? Então, a alternativa correta, ó, letra A, tá? De ABC, de alecrim, de abelha, ou de amor. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Ou deu para ficar claro aí? Tá claro. Meninas, estão por aí? Deu certo. Tudo bem. Tá, então a primeira questão, ó, ela envolve dois tipos de área, né? Então a parte de quadrado, área de quadrado, e um pouco de área de círculo, tá? Então, bem legalzinha aí a questão, né? Vamos lá, questão 2, ó. O que é que envolve a questão 2? A questão 2 ela é um pouquinho mais diferente, que ela envolve o conteúdo de polígonos, tá? Então, mais uma vez, eu vou ler com vocês, na sequência eu deixo vocês pensando um pouquinho e daí a gente comenta, beleza? Então, vamos lá, o que é que pede ela? Então, ele fala o seguinte, ó. Ana estava participando de uma gincana na escola em que estuda e uma das questões que ela tinha de responder era quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular da figura. Pronto, então se liguem aqui, ó. Então, o que ela estava querendo encontrar, ó, é justamente essa ideia aqui, ó. A soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular. Beleza? Que está aqui embaixo o polígono. Essa figurazinha que está aqui. Para responder essa pergunta, ela lembrou que o professor ensinou que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, lembrando aí a aula de triângulos que nós tivemos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo equivale a 180 graus. E que todo polígono pode ser decomposto em um número mínimo de triângulos. Sendo assim, Ana respondeu corretamente a pergunta, dizendo o quê? Então, pessoal, esse texto todo aí foi só para dizer o seguinte, ó, que todo e qualquer polígono regular, você pode decompor ele, ó, a área dele em vários triângulos, tá? Então, ó, se eu ligar cada vértice desse, ó, ao ponto central desse polígono, você vai ter triângulos regulares, beleza? Triângulos congruentes, triângulos iguais, ok? Então, ela falou aqui mais ou menos isso, né? Mas
nós vimos em outro momento uma relação que a gente consegue calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular. Então, o que eu preciso fazer para encontrar essa medida aí? Ó, vou deixar um pedacinho aí vocês pensando, daqui a pouco eu respondo com vocês. Então, conteúdo específico dessa questão, parte de polígonos. Terminei, professor. Beleza, valeu, boi. Bem rapidinho aí, né? Meninos e meninas, podemos comentar? Podemos? Sim ou não? Só teve um que acabou ou teve mais gente? Consegui também. Muito bem. Só, vamos lá. A grande dificuldade, acho que, de fazer essa questão é você lembrar a relação, tá? Que é a relação de soma de ângulos internos dos polígonos regulares. Então, se você lembrar essa relação, já era essa questão. Você mata ela facinho. Então, a soma dos ângulos internos, ó, de qualquer polígono regular, ela é dada por quem? Ela é dada por isso aqui, ó. N menos 2, que multiplica quem? 180. Beleza? Então, essa é a relação que você usa para encontrar a soma dos ângulos internos. Ok? Professor, eu poderia deduzir isso aí de outra forma? Pode, tá? Eu vou aguardar um pouquinho, né, e a gente vai observar o seguinte, ó. Então, vamos lá. Ó, então, a ideia é o seguinte. Professor, como é que eu poderia fazer isso? É só você observar o polígono. Quantos lados eu vou ter nesse polígono? Então, observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? É um polígono de 7 lados, beleza? Então, o meu N passa a ser 7. Isso, ó. Se o seu N passa a ser 7, já era a questão, beleza? Por quê, professor? Porque vai ficar assim, ó. 7 menos 2, esse resultado, você vai multiplicar, ó, por 180. Então, nós chegamos a dizer o seguinte, ó. 5 vezes 180, isso aqui vai ser equivalente, ó, a 900 graus. Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Pessoal, um outro detalhe aqui, ó. Essa questão, ela falou apenas de soma de ângulos internos. Mas, se ela pedisse, ó, qual é o ângulo interno aí desse polígono? Como é que eu encontraria esse valor aí? Dividir pela quantidade de lados? Isso, garoto. Beleza? Professor, eu tenho aqui ao todo, eu tenho ao todo 7 lados, beleza? Se eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados que eu tenho, você vai encontrar o ângulo interno, beleza? Então lembre, a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, ele equivale ao ângulo interno, tá? Nesse caso a questão não estava pedindo isso, mas se em alguma outra questão viesse pedindo isso, tá? Seria essa a ideia, tá? Então nessa questão ele estava pedindo apenas, ó, soma de todos os ângulos internos. Então a alternativa correta, letra B de Botafogo. Pessoal, ficou claro essa questão 2? Estava falando. Ficou, professor. Vamos lá para a terceira. A terceira questão, ó, ela é uma questão bem curtinha, tá? É uma questão que ela não tem tanto texto. Na prova de vocês terão questões nesse formato, tá? Vocês vão ter questões contextualizadas, mas também vão ter questões mais enxutas, mais diretas, tá? Até pelo tempo também, né? Que vocês vão ter que... Oi? São 7 questões suas, né? E uma discursiva? Isso. São 7 questões e mais uma discursiva. Aqui nessa revisão tem 7 objetivas, tá? Mas a ideia é que na prova venha mais ou menos assim, tá? Uma questão de área, uma questão de polígono, tá? Mais ou menos esses tópicos que eu trouxe para vocês aqui na revisão. Então a questão 3, ó, o que ela fala nessa questão 3, tá? Então vou dar uma lida aqui com vocês
Vou dar um tempinho, vocês vão pensar nela e vão tentar resolver. Então ele fala mais ou menos assim, ó. As rodas dianteiras de um trator têm 50 centímetros de raio e dão 30 voltas, ao mesmo tempo em que as rodas traseiras dão 20 voltas. Então a medida do raio de cada roda traseira equivale a quantos centímetros? Tá? Então a questão ela quer saber o raio da roda traseira de um determinado trator, beleza? Quando vocês estão pensando aí, eu vou tentar desenhar esse trator aqui, tá? Pelo menos as rodas, né? Então nós vamos ter aqui a roda do trator dianteiro. É um pouco menor. Aqui eu vou ter uma outra roda. Ixi, ficou horrível. Isso aqui eu não sei. Aqui tem 50. Pronto, é mais ou menos assim que funciona. Terminei, professor. Mas eu tenho minhas dúvidas, tá certo? Massa. Só aguarda um pouquinho aqui que a gente faz já. Deixa só a galera. Porque eu fiz de um jeito, mas eu não sei se pode fazer, entendeu? Depois eu... Não ficou muito parecido com um trator não, mas vocês vão entender. Então aqui geralmente tem uma pessoa. E aí, meninas e meninos? Deu para se ligar no que ele está pedindo? Quer dizer, na forma de iniciar a questão? Pessoal, a primeira pergunta aqui é o seguinte, ó. Qual é o conteúdo abordado aqui? O que ele está abordando na questão? Alguém tem alguma ideia aí do que está sendo cobrado? O que eu posso usar para resolver essa questão? Sobre a área do círculo, né? Isso, quase essa ideia. Só não é área, é outra É que eu coisa. esqueci o nomezinho certo. Ah, beleza. Mas eu sei o que é. Pessoal, se liguem, ó. Ele está falando aqui de comprimento de circunferência. Beleza? Isso. Tá? Então a ideia da questão, ó, é isso aqui, ó. Circunferência. Circunferência. Beleza? Professor, o que eu vou ter que precisar lembrar? Vamos lá. Como ele fala aqui de raio e que fala que a roda vai dar várias voltas em si, então ele está falando, ó, do comprimento da circunferência. Então lembra, se eu tenho uma circunferência, tá, ó, circunferência é a medida, ó, de fora aqui, ó,
desse círculo, ok? Então, é só a partezinha aqui de fora, circunferência, beleza? Então, quando eu falo de comprimento, eu estou falando como se eu estivesse cortando a roda e abrindo lá o meio, tá? Então, essa distância de uma ponta a outra seria o comprimento, que na verdade é o perímetro da circunferência, beleza? Então, se liguem aqui, ó. Então, todo e qualquer comprimento ó, da circunferência, ele é calculado ó, por essa ideia aqui, ó, 2π vezes o raio, beleza? Então, falou em comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, tá? Falou de área do círculo, tá? Π raio ao quadrado, π raio ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. O que que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ó, a roda pequena, tá? A roda dianteira desse trator, ele tem 50 centímetros de raio e ele dá 30 voltas, beleza? Ele gira 30 vezes. Ao mesmo tempo que a roda traseira dá 20 voltas, tá? Então ele quer saber o seguinte, a medida do raio da roda traseira equivale a quanto? O que que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que a distância que essa roda dianteira vai percorrer vai ser a mesma distância da roda traseira. A diferença é que a roda pequena, que a roda dianteira, ela vai girar mais vezes, tá? Para ela caminhar a mesma distância da roda traseira, tá? Professor, então como é que a gente faz isso? Então você vai dizer o seguinte, ó, o comprimento da roda dianteira, vou chamar aqui CD, tá? Isso ali era para ser um C, ficou outra coisa. Então o comprimento da roda dianteira, comprimento aqui, ó, da roda dianteira, ele vai ser equivalente, ó, ao comprimento da roda traseira, beleza? Sendo que tem um diferencial. Qual é o diferencial? A roda dianteira, ele vai girar 30 vezes, então ele vai dar 30 voltas. Então você vai pegar o valor do comprimento e multiplicar por 30. Então vai ficar assim, ó, 30 vezes ó, o comprimento da circunferência da roda menor. Então observe, eu vou ter o valor de π, ele não trouxe o valor de π, né? Questão, beleza. Então vai ficar assim, ó, 2π vezes o raio. O raio da roda dianteira ó, é 50 centímetros. Então, ó, 50. Isso tudo ó, vai ser equivalente a quem? Ao comprimento da roda traseira. Então, observe que o comprimento da roda traseira, ele vai dar 20 voltas. Então, eu vou multiplicar ó, o comprimento da roda traseira vezes 20. Então, vai ficar assim, ó. Isso tudo vezes, ó, 2π vezes o raio da roda maior, que eu chamei de Rzão. Beleza? Pronto. Pessoal, até aqui, tá claro aí? Ou não? Sim, professor, tá dando pra entender. Professor, Pronto. Oi? é tipo a roda dianteira, no caso. Tipo, ela não tem o mesmo comprimento do que a traseira, é porque ela. A traseira é que tá falando? É, a traseira, ela vai girar menos vezes, eu tô confusa, não entendi. Não, vamos lá. Ó, a ideia é o seguinte, ó. Essas rodas, elas vão percorrer a mesma distância, certo? Mas para que elas percorram a mesma distância, a roda menor, ela tem que girar mais vezes. Deu para entender? Isso deu. Pronto, beleza. Aí a ideia é o seguinte, ó. Para que elas girem ao mesmo tempo, quer dizer, para que elas percorram aquela distância ao mesmo tempo, a roda dianteira, que é a menor, ela vai ter que dar 30 voltas, enquanto que a roda maior, ela só vai girar 20 vezes, beleza? Professor, como seria isso? É mais ou menos assim, ó. Se a roda dianteira girar 10 vezes, a roda traseira só vai girar uma vez, beleza? Então elas teriam o mesmo comprimento, mas a cada 10 voltas da pequena, ela vai equivaler uma volta da grande. Deu para ver essa relação? Por que eu consigo dizer isso? Porque ó, a roda pequena, ó, ela está girando 30 voltas, enquanto que a traseira está girando quanto? Ó? 20. Então, a diferença de voltas entre elas, ao mesmo tempo, no mesmo tempo, vai ser de 10 voltas. Então, quer dizer o seguinte, ó, professor, então quer dizer que o comprimento da roda maior, beleza? Ela vai ser o mesmo comprimento da roda menor
Isso. Sendo que, quando essa roda menor percorrer 10 voltas, tá? E se ela percorrer menos? Se ela percorrer menos, essa distância dela, do comprimento que ela percorreu, vai ser menor do que a volta maior, tá? Por que que a gente consegue dizer isso? Por causa da diferença aqui, ó. A roda dianteira, que é a roda menor, ela vai percorrer 30 vezes ao mesmo tempo em que a outra roda, no caso a roda traseira, percorre 20. Então eles têm uma diferença de 10 voltas, tá? Então é mais ou menos assim, eu vou tomar como base um outro exemplo, que aí você vai entender. Por exemplo, uma pessoa pequena, como eu, pequenininho aqui, e uma pessoa grande, tá? Eu vou percorrer 100 metros, e essa pessoa grande, que está do meu lado, vai percorrer 100 metros também. Então a ideia é, quantos passos eu vou ter que dar para chegar até o final dos 100 metros, e quantos passos a pessoa grande vai ter que dar. De antemão, a gente já pode dizer o seguinte, eu vou andar mais vezes, eu vou dar mais passos. Por quê, professor? Porque minhas perninhas são pequenas. Tá? Então, quanto eu ando mais vezes, a pessoa que é maior, ela vai dar menos passada, mas ela vai percorrer o mesmo espaço que eu. Deu uma clareada agora? Sim, eu entendi. É porque eu fiquei confusa quando você botou essa igualdade. Porque Pronto. é Pode falar. tipo, a traseira, ela vai ser 10 vezes maior, não, no caso? Ou 10 vezes, tipo, vai dar mais de 10 voltas? Não é que o comprimento é igual, ou é? É que eu não tô Vamos lá. entendendo Ó, essa igualdade. se liga aqui. O comprimento de uma circunferência é a volta que você vai dar nela, certo? Essa volta que eu dei aqui, ó, isso equivale, ó, a quem, ó? A 2π vezes o raio. Independente do π, o valor de π, se você usar 3, se você usar 3,14, vai ser o mesmo para os dois exemplos, ok? Então vamos supor o seguinte, ó, nessa circunferência menor, que é o pneu menor, qual seria o comprimento dela? O comprimento dela vai ser dado assim, ó, vai ser o comprimento, vai ser ó, 2, eu vou usar π aqui como sendo 3, só para você entender melhor. Então vou tomar como base, ó, π sendo 3. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 equivalente ao raio. O raio dela vai ser quanto? Ó? 50, não é isso? Ó? Pronto. Quando eu faço essa conta aqui, ó, observe, eu vou ter 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 50, então vai ficar 6 vezes 5 dá 30, então vai ficar 300. Beleza, então o comprimento dessa circunferência menor, quer dizer, uma volta completa nesse pneu vai equivaler ó, a 300 centímetros. Até aqui, tá claro? Sim, sim. Pronto. Aí observem, ó, esse percurso que ela vai fazer uma volta, quer dizer, 300 centímetros, eu vou multiplicar isso aqui por 30. Por que que eu vou multiplicar por 30? Porque na questão ele fala que ela vai dar ó, 30 voltas, beleza? Então, ó, eu vou multiplicar isso aqui por 30. Ok? Quando eu faço esse cálculo, observe, ó, então vai ficar 3 vezes 3 dá 9, então aqui vai ficar 9, mais 3 zeros, não é isso? Ó? 1, 2, 3. Lembrando que isso aqui é centímetro, então, ó, centímetro. Então, esse é o comprimento ó, que essa roda dianteira andou em 30 voltas, tá? Então, esse foi o comprimento. Até aqui, ficou claro? Ou não? Ficou. Ficou? Pronto. Então, ó, eu vou ter 900 não, 9.000, né? 9.000 centímetros. Tá. A roda maior, que é essa roda grande aqui, ó, eu vou fazer a mesma ideia. Então, o comprimento dela vai ser, ó, 2π, que o π vai ser substituído por 3 vezes r, beleza? Sendo que eu não tenho o valor de r, ok? Então, observe, ó, esse resultado, que vai ficar 6r, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 20, porque na questão ela fala o seguinte, ó, enquanto que a roda pequena dá 30 voltas, a roda grande ela só vai conseguir girar 20 vezes. Então lembre, o exemplo que eu dei da pessoa com as pernas pequenas e a pessoa com as pernas maiores, tá? A pessoa com as pernas pequenas vai ter que dar mais passos
do que a pessoa com as pernas grandes, ok? Então, provavelmente, eu teria que andar mais vezes para percorrer a mesma distância que a pessoa das pernas grandes percorreu, beleza? Então, aí é onde entra o X da questão, ó. Professor, por quê? Porque esse comprimento da roda grande, ó, após ele percorrer 20 vezes, a roda girar 20 vezes, nós vamos ter, ó, 6 vezes 20. Então vai ficar, ó, 6 vezes 2 dá 12, então acrescenta mais um zero, vezes o raio. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês, ó, a ideia que eu mostrei da pessoa que tem a perna pequena e a perna grande. Professor, então quer dizer que esse comprimento, ó, dessas duas rodas, enquanto que a pequena roda 30 vezes e a grande roda 20 vezes, eles estão girando, ó, no mesmo instante, tá? Então não foi em tempos diferentes, ó. Foi no mesmo tempo, beleza? Isso quer dizer que se você andou 5 segundos, beleza, as rodas elas vão girar ao mesmo tempo, sendo que uma gira mais rápido e outra vai girar mais devagar, porque a pequena ela vai dar mais voltas, né? Não é que ela gire mais rápido, mas ela vai dar mais voltas do que a circunferência grande. Então isso quer dizer o seguinte, ó, o espaço que elas vão percorrer vai ser iguais, mas para que elas sejam iguais, uma das rodas tem que dar mais voltas do que a outra, tá? Então o que é que você consegue dizer? Você consegue dizer o seguinte, ó, que o espaço que a pequena percorreu, que foi aqui, ó, 9.000 centímetros, isso vai ser equivalente a quem? Ao espaço que a grande vai percorrer, que no caso vai ser quem, professor? 120 R. Beleza? Então lembre, ó, esse comprimento que nós temos, eu calculei aqui embaixo, ó, 120 R. Se eu faço essa divisão, o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui todo mundo por 10, daí eu já elimino esses zeros, ó. E o 12 eu passo dividindo, então nós vamos ter essa ideia aqui, ó, 900 dividido por quanto? Por 12. Então, daqui eu tenho, ó, o raio da maior. Então, se eu dividir 900, ó, por 12, isso chega a equivaler quanto? 75 centímetros. Professor, então esse valor que você encontrou é o valor de quem? É o valor do raio da roda grande, ó. Esse raio aqui, ó, 75. O que eu quero Agora mostrar? eu entendi. Ó, Obrigada. aí a prova é o seguinte, ó. Se você pegar esse Rzão, que é 75, ó, e aplicar aqui dentro daquela equação que eu iniciei com vocês, ó, os valores vão ser iguais. Por quê? Porque eles vão percorrer a mesma distância, apesar de uma girar mais vezes do que a outra, tá? Então é só lembrar assim, se eu tenho uma roda menor e tenho uma roda maior e elas estão conectadas no mesmo equipamento e elas vão girar no mesmo instante, então elas vão percorrer a mesma distância. Isso. Agora, qual é a diferença? Uma delas vai ter que girar mais do que a outra, para que essas distâncias sejam iguais, tá? É só você tomar como base o exemplo que eu te dei. Uma pessoa grande e uma pessoa pequena. Você lembra logo de mim, uma pessoa pequenininha. Então, se eu colocar uma pessoa grande do meu lado e falar, vamos ver quem chega primeiro ali, eu vou ter que estar quase correndo para acompanhar os passos de uma pessoa grande, né? Enquanto eu dou 2 passos, uma pessoa maior dá 1. Ou eu posso dar até mais passos, né? 2 ou 3 passos. Então, quer dizer, eu vou estar quase correndo para poder acompanhar uma pessoa com uma passada maior. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Eu acho. Ficou claro agora? Ficou sim, é porque eu não estava conseguindo entender que apesar igualdade, né? de terem, tipo, raios diferentes, eles iriam percorrer a mesma distância. Mesma distância, eu isso. Bugada com isso. Agora eu entendi o porquê. É só você se ligar aqui, ó. Como ele fala que é ao mesmo tempo, isso a gente vai imaginar o seguinte, não foi tempos diferentes. Então, quer dizer, se o trator andou 10 segundos, ele andou 10 segundos e parou. Então, as duas rodas vão estar em movimento nesse mesmo tempo. Tá? Então, supõe que eles vão dar a mesma distância, tá? É uma questão assim, quando você pega a ideia central, se cair 300 questões nesse modelo, você faz bem rapidinho, tá? Você consegue fazer numa velocidade bem maior, porque você já fixou essa ideia, tá? Então, só para deixar claro, o conteúdo específico aqui dessa questão 3, circunferência, comprimento Professor, de circunferência. Pode falar. essa questão eu resolvi de um jeito tipo, que eu achei simples, sabe? Tipo, como tá Pode falando falar. que as rodas dianteiras
tem 50 de raio e dão 30 voltas, eu fiz como se fosse regra de 3, sabe? Coloquei as 20 voltas da traseira, aí eu fiz como se fosse inversamente proporcional, que tinha que Isso, multiplicar garoto. as retas. Por que Aí você pode achava que fazer eu isso? fosse- Ó? Porque se vocês se ligarem aqui, ó, nesse modelo que eu comecei montando, ó, vai resultar numa proporção, ó. Como assim, Exato. professor? Observe, ó, que o valor de π, de 2π no caso, ele vai ser eliminado, ó. Como eu tenho 2π de um lado, ó, e 2π de do outro lado, ó, você pode eliminar esses 2πs. Então, quer dizer, ó, 20 vezes R vai ser equivalente a quem? 30 vezes 50, tá? Então, algo inversamente proporcional, tá? Lembrou disso? Matou a questão. Tá? Bem legal a questão. Ela não trouxe o desenho, quer dizer, você teria que imaginar o desenho, né? E aí muitos alunos têm essa dificuldade de montar o desenho. Então, por isso que eu falo para vocês, todas as vezes que não vier modelo matemático, tentem criar esse modelo. Por quê? Porque você aí vai começando a imaginar a situação. Tá? Esse tratorzinho que eu tentei desenhar aí para vocês, ó, ficou feio, mas a ideia é desenhar só as rodas, tá? Entender-se as rodas, o movimento das rodas, tá? É cíclico, eles... Pronto, lembrou disso? Você faria questão. Só vamos para 4? Podemos ir para 4? Então vamos lá. Questão 4, o que é que tem aí na 4? Tá, então, mais uma questão que fala de polígonos. Então, falou de circunferência anteriormente, agora de polígonos. Essa eu vou deixar vocês pensando aí, tá? Então, ela é bem simples, foi uma questão que caiu no IFCE ano passado, né, 2009, ó, questão bem atual aqui, ó, IFCE. Ele fala assim, ó, o polígono regular convexo, cujo ângulo interno é 7/2 do seu ângulo externo, então ele quer saber qual é o polígono que vai ter 7/2 do ângulo interno do seu ângulo externo. Somente isso. E daí, como é que eu faço, o que é que eu faço para a gente descobrir qual seria o polígono? É um polígono de 8 lados? É um polígono de 7 lados? É um polígono de 10, de 12 lados, de 20 lados? Ou um polígono de 9 lados? Pessoal, se alguém tiver alguma ideia de como iniciar a questão, pode falar, tá? A ideia é que vocês participem. Professor, eu não tô lembrado direito, mas não tem uma fórmulazinha que você relaciona? Tipo, AI é igual a ângulo interno vezes ângulo externo, uma coisa assim, não é? Tem, macho. Eu Dá vou pra lembrar para fazer com essa vocês. fórmula aí. Dá. Tava fazendo aqui. Alguém falou aí alguma coisa também. Ó, vamos lembrar o seguinte, eu vou desenhar um polígono qualquer aqui, tá? Não quer dizer que essa figura vai ter esses mesmos números de lado, não. Tá? Esse polígono não vai ter esse mesmo número de lado, não. Só para a gente entender como é que vai ficar essa ideia. Ixi, Maria, esse meu polígono ficou horrível. Pessoal, vamos imaginar que esse polígono seja regular, tá? Esse meu polígono não está regular, ele tem lados diferentes. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, que vocês entendam a relação. Então, quando se fala de ângulo interno, ele está falando desse ângulo aqui, ó, interno ao polígono, que eu vou chamar de AI, que foi o que o colega falou aqui. Foi Theo, foi que falou? Sim, foi eu, professor. Pronto, vamos lá. Ó, o ângulo externo, ele vai ser dado em cada vértice desse, ele tem um ângulo externo, certo? Então, se você tracejar o lado, continuar o lado, você vai gerar esse ângulo externo, beleza? Então, em cada polígono desse, em cada lado, vai ter um ângulo externo, ok? Deixa eu só gerar aqui os outros. Pronto, é algo mais ou menos assim, ok? Ó, esse ângulo externo, ele vai estar aqui fora do polígono. Então, nós vamos ter ele mais ou menos aqui, ó. O que eu preciso lembrar do ângulo externo? Que a soma dos ângulos internos com o externo, isso vai equivaler a quantos graus aí? Quem lembra? Se eu somar, ó, o ângulo interno mais o ângulo externo, eu vou Vai ter ser quantos graus? 180. 180 graus, isso mesmo. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos, que é o AI, mais, ó,
a soma dos ângulos, a soma do ângulo interno e externo, tá? Isso vai equivaler, ó, 180 graus. Pronto. Essa é uma das relações que nós temos entre ângulo interno e ângulo externo. Beleza? O que ele diz na questão? Na questão ele fala o seguinte, ó. O polígono regular convexo, cujo ângulo interno é 7/2 do seu ângulo externo. Então ele está dizendo o seguinte, ó. O ângulo interno desse polígono, ele vai ser, ó, 7/2 do ângulo externo, ó. Quem é o ângulo externo? É o AE. Beleza? Aí observe, ó, se eu substituir essa relação, ó, do ângulo interno na relação que eu descrevi aqui anteriormente, ó, eu descubro o AE, que é o ângulo externo. Descobrir o ângulo externo, você consegue matar a questão, tá? Então vamos lá, então se liguem aqui, ó. Então o que é que eu posso fazer, professor? Eu vou trazer esse AI aqui para dentro, então eu vou substituir, então vai ficar assim, ó, 7/2 AE mais, ó, o ângulo externo, isso vai ser equivalente, ó, a 180 graus, beleza? Pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que eu posso resolver essa operação? Uma equação do primeiro grau. O que eu precisaria fazer para somar essa parcela que está fracionária com essa parte inteira aqui? Bota os denominadores igual a 2. Isso, Exato. garota. Acho que é nome O comum. MMC, não é isso? Mínimo múltiplo comum. Ok, ó. Isso. Então, nessa primeira parte, ó, o denominador comum entre eles vai ficar 2. Beleza? Então, ó, 2 dividido pelo denominador 2 da primeira fração, multiplicado por 7. Então, vai ficar, ó, 7A que multiplica o E. Beleza? Mais, ó, na segunda parte, eu subtendo que aqui abaixo do AE tem 1. Então, você faz assim, ó, 2 dividido por 1 dá 2, 2 multiplicado por AE dá 2A. Beleza? Pronto, agora nós vamos somar os numeradores, então vai ficar 7 somado mais 2 dá 9, e eu conservo a variável, que no caso é meu ângulo externo. Professor, e esse 2? Eu passo ele multiplicando, ó, esse 180. Então, você faz um cálculozinho aqui, ó, de meios pelos extremos, ou cruz credo, beleza? Então vai ficar assim, ó, 9AE vai ser equivalente a quanto? 180 vezes 2 dá 360 graus. Daí observe, ó, qual é a ideia? Dividir todo mundo por 9. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 9, nós chegamos que, ó, 36 dividido por 9, isso vai passar a ser 4. Então, aqui eu vou ter, ó, 40. Beleza? Pessoal, tá claro até aí? Tá claro ou não? Tá sim, professor. Pronto, beleza. Mas observe, ó, até aqui eu não tenho como descobrir ainda qual é o tipo de polígono que eu tenho, tá? Quantos lados eu vou ter. A ideia é descobrir quantos lados. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou lembrar uma outra relação que eu mostrei para vocês algum tempo atrás. Então, essa aqui foi a primeira parte, tá? Então, a primeira parte. E a segunda parte, ó, vou colocar aqui do outro lado. O que é que nós vamos fazer na segunda parte? Na segunda parte, ó, nós vamos usar uma relação que nós vimos em outras aulas. Qual foi a relação? Que é a soma dos ângulos externos. Então, lembre, ó, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja triângulo, seja qualquer polígono, ela vai equivaler sempre, ó, a 360 graus. Beleza? Pessoal, lembre, essa soma dos ângulos internos nada mais é do que o número de lados do polígono vezes o ângulo externo. Beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, ó, o número de lados do polígono e multiplicar aqui por 40, eu vou chegar a 360. Mas eu preciso saber quantos lados eu vou ter, tá? E daí você mata a questão. Por quê, professor? Porque na questão, ó, ele estava querendo saber, ó, qual era o tipo de polígono.
regular convexo. Tá? Então, se eu descobrir o número de lados desse polígono, você consegue dizer qual é o tipo desse polígono, se é um octógono, se é um decágono, se é um icosaedro, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Como eu tenho o valor do ângulo externo, eu vou substituir. Então, vai ficar assim, ó, o número de lados desse polígono, vezes ó, o ângulo externo, no caso aqui, 40 graus, isso vai ser equivalente ó, à soma dos ângulos externos, ó. Beleza? Se eu passo 40 dividindo, quer dizer, se eu divido todo mundo aqui por 40, n passa a ser quanto, professor? Então vai ficar ó, 360 dividido por 40. Professor, posso cancelar 0 com 0? Pode. Ó. Se você dividir todo mundo por 10, n passa a ser quanto? 36 por 4, n passa a ser ó, 9. Então isso vai implicar ó, que esse polígono ele vai ter ó, 9 lados. Beleza? Se ele tem 9 lados, então ele tem qual característica? Ele vai ser um octógono? Não, né? Que tem 8 lados. Dodecaedro? Também não, 12 lados, tá? Decágono? 10 lados. Icoságono? Também não, tá? Que tem 20 lados. E aqui, ó, eneágono, tá? 9 lados. Então a alternativa correta, ó, letra E de elegante, beleza? Então, pessoal, observe, ó, essa questão ela usou a parte de polígono, tá? Usando ângulos internos e ângulos externos. Quer dizer, com outro olhar que a gente viu anteriormente, né? A gente falou de soma de ângulos internos anteriormente, aqui ele já falou de ângulo externo e interno ao mesmo tempo. Beleza? Questão bem assim, bem direta, mas que envolve uma relação que, se a gente não lembrar dessa relação, muitas vezes não faz a questão, né? Pessoal, ficou claro aí a questão 4? Ficou sim, professor. Ficou? Vamos lá. Pessoal, a próxima questão, questão 5, tá? A gente tem 7 questões, faltam 3. Então vamos lá. Ó, essa questão 3, uma questão um pouco mais diferente, ela envolve a parte de ângulos, tá? Não especificamente um polígono geral, assim, a gente não vai trabalhar diretamente com polígono, mas a gente vai trabalhar com a ideia de ângulo inscrito na circunferência, tá? Então é mais a ideia de ângulos. Então o que é que ela pede? Ela fala mais ou menos assim, ó. A logomarca da Texaco, então era um posto que tinha antigamente, não sei se ainda tem, mas deve ter, né? Era bem conhecida. Então, grande empresa no ramo de combustível, ou de combustíveis, é composta por uma estrela de 5 pontas inscrita em uma circunferência. Então, nós temos aqui uma circunferência e a estrela dentro e o Tzinho da Texaco, né, lá no meio. As 5 pontas dessa estrela dividem a circunferência em 5 partes congruentes. Beleza? Aí ele continua e fala o seguinte, ó, de acordo com as informações fornecidas, é correto afirmar que o ângulo de uma das pontas da estrela equivale a quanto? Então, pessoal, se liguem, ó. O que a questão está pedindo, ó, é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Então, quanto equivale esse ângulo? Pessoal, então vamos lá. O que eu poderia fazer para a gente descobrir esse ângulo? Teta. Se alguém tiver alguma ideia, pode falar, tá? Meninas, estão por aí? Só tem Theo acordado, é? Vamos participar. Vamos acordar, vamos acordar. Eu sei que a aula depois do almoço dá um sono da bexiga. Pessoal, vamos lá. Eu vou iniciar a questão para a gente partir para as outras, que eu acho que as outras vão demorar mais. A ideia é o seguinte, ó. A ideia é mais ou menos assim, ó. A circunferência, ela vai ser dividida em 5 partes iguais, beleza? Então, professor, onde é que tá essas partes? Tá aqui, ó. Então, cada parte dessa, ó, vai ser esse pedacinho aqui, ó, que eu estou pintando aqui agora, tá? Então, aqui eu tenho uma parte,
Aqui eu tenho uma outra parte, beleza? Então isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, ó, que se eu pegar 360 e dividir por 5, eu vou ter qual é a abertura dessa parte congruente às outras, tá? Então vai ser dividido em 5 partes iguais. Então nós vamos fazer assim, ó. Então você vai pegar 360, que é uma volta completa da circunferência, e vai dividir por 5, que são 5 partes iguais. Então se eu divido isso aí por 5, nós chegamos a dizer o seguinte, ó. Essa partezinha que nós temos, ó, ela vai ser equivalente a quanto? Ela vai ser equivalente, ó, a 72 graus, tá? Então cada parte dessa vai ter uma abertura aqui de 72 graus. Beleza? Vamos lá. Aí olha o detalhe aqui da questão. O detalhe é o seguinte, ó. Na questão ele fala que cada ponta dessa da estrela, ela está inscrita na circunferência. Certo? Então a estrela está inscrita, ela foi formada na circunferência. Aí eu vou lembrar para vocês, ó, uma relação que nós vimos já faz algum tempo. Tá? Essa relação. Que ela fala de ângulo inscrito. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui uma circunferência e eu tenho um ângulo inscrito na circunferência, ó. Quer dizer o quê, professor? Ele foi formado aqui, ó, na circunferência. Vou chamar aqui de θ, beleza? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. A relação é mais ou menos assim, ó. Todo e qualquer ângulo inscrito à circunferência, ele equivale, ó, à metade do arco dessa circunferência, dessa abertura que o ângulo formou. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, ó, que o valor de θ, que é o ângulo inscrito, ó, ele vai ser dado por quem? Ó? Pela medida do arco AB dividido por 2. Beleza? Então, a relação de ângulos inscritos. Então, se liguem aqui, ó. O ângulo da circunferência não, da estrela, né? Observe que ele vai ter uma abertura, ó, ele vai sair aqui de um ponto, ó, seguindo aqui em linha reta, ó, e vai tocar justamente, ó, lá na abertura de 72 graus. Ó. Assim como, ó, o outro ponto que pertence a esse ponto, ó, que está na circunferência, ele vai ter essa abertura também, ó, 72 graus. Ah, professor, então quer dizer que esse valor aqui de θ, ele vai ser a metade de 72, isso, ele está inscrito na circunferência. Se você tem a abertura do arco, que é justamente a estrela vai dividir em 5 partes iguais, você descobriu que o valor de θ vai ser quem? Ó? O arco AB, que no caso aqui, eu vou chamar isso aqui de A, ó, e esse outro ponto aqui da estrela, ó, de B, então vai ser, ó, 72 dividido por quanto? Por 2. Beleza? Então, se eu tenho 72 dividido por 2, esse valor de θ vai ser, ó, 36 graus. Então, a alternativa correta, ó, letra D de danado, tá? Isso aí. Professor, Oi. então, tipo, esse comprimento aí, ou ele vai ser dado, ou a gente encontra em graus ou em radiano, né? Radiano, isso. Aí, aí, dependendo do que ele perguntar, a gente faz a transformação normal. Normal. Por exemplo, ele Certo. poderia pedir esse valor de θ em radiano, tá? Aqui ele pediu em grau, beleza. Mas se ele pedisse em radiano, o que é que eu poderia fazer para transformar? Como é que a gente poderia transformar esse valor? Não é um radiano igual a 180, né? Isso, você vai dizer que o Aí valor de faz a π, regrinha de 3, isso mesmo. Ó. Você poderia fazer assim, ó, π, que no caso 1 radiano, né, equivale, ó, a 180 graus, beleza? Daí, ó, 36 graus vai equivaler quanto, professor? X. Né? Regrinha de 3 simples. Você pode pegar qualquer relação que você conheça. Ah, eu posso pegar, professor, 2π igual a 360? Pode, tá? 2π radiano igual a 360. Poderia pegar π sobre 2 igual a 90? Pode também, mas qual é a ideia? Você pega mais fácil, tá? Quem é mais fácil? Π radiano igual a 180 graus, tá? Aí o que eu vou chamar a atenção, só para a gente concluir essa e passar para as próximas, ó, é que na alternativa E, ó, ele tem 72 graus aqui, ó. Isso aqui é o distrator. Cuidado, pessoal, com isso, tá? Observe que 72 graus, ó, é a quantidade do arco
beleza? Ele não queria saber o arco da circunferência, ele queria saber o ângulo inscrito, quer dizer, ele queria saber o valor de θ, ó, tá? O arco em si, ele é 72 graus, por quê? Porque ele vai dividir a circunferência em 5 partes iguais, então cada partezinha dessa vai ter 72 graus, beleza? Então cuidado, ó, o distrator está aqui bem claro, e isso na hora de uma prova, o aluno que faz rapidamente, muitas vezes, ó, cai nesse distrator, facinho, beleza? Então a alternativa correta, letra D de danado. Podemos passar para a próxima? Ficou claro aí a questão 5? Ficou, professor. Vamos lá, vamos para 6. Só a questão 6, mais uma questão envolvendo ângulos, tá? Dessa vez envolvendo triângulo, mas a ideia dela era ângulos também, tá? Então o que é que ela pede aqui? Então ela fala mais ou menos o seguinte, ó. Então eu tenho aqui o conteúdo, ó, ângulos. Ângulos. No caso foi ângulos envolvendo triângulos aqui. Então ele fala o seguinte, ó, na figura ABCD é um quadrilátero, né, nós temos aqui a figura do lado direito, ADE e ABF são triângulos equiláteros. Então, ó, mais uma informação importante aqui, ADE e ABF são triângulos equiláteros. Pessoal, qual é a característica de um triângulo equilátero? Para a gente matar essa questão bem facinho aqui. Ângulos e lados iguais. Isso. Aí, os ângulos internos, eles são equivalentes a quanto? 60. 60 graus, tá? Então, essa é a característica de qualquer triângulo equilátero. Os ângulos internos são iguais e medem 60 graus. E os lados desse triângulo também vão ser iguais, beleza? Vamos lá. Então, ele pergunta o seguinte, ó, se os pontos C, A, M são colineares, pessoal, lembrem, ó, C, A, M, tá? Então, se vocês observarem, ó, C, A, M são colineares. Professor, eu não lembro não que são colineares. Lembram? Pontos colineares são aqueles pontos que pertencem à mesma reta, tá? Então, se eu tenho aqui uma reta onde eu vou ter o ponto A, ó, o ponto C e o ponto M, eles são considerados pontos colineares. Eles estão na mesma reta. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte, ó, então o ângulo formado por FAM com o ângulo em A mede quanto? Então vamos lá, então se liguem aqui, ó. O que ele está pedindo, ó, é o ângulo que vai ser formado, ó, aqui em A, tá? Quando eu ligo o ponto ponto F, o ponto A, então o ângulo vai ser formado aqui em A, olha, essa aberturazinha que ele destacou, né, com essas duas setas, e o ponto M. Então ele está destacando esses 3 triângulos. Beleza? Pessoal, vamos lá. Ó, se liguem aqui, ó. Essa distância de C até A, eu posso dizer que ela é a diagonal do quadrado? Eu poderia dizer isso aí? A distância do ponto A ao ponto C, ou de C até A, eu poderia dizer que ela é a diagonal Poderia. dessa face, né? A diagonal da face. Diagonal da face. Poderia, não é isso? Então vamos lembrar o seguinte, ó. Se eu tenho um polígono e esse polígono é um quadrado e eu passo uma diagonal, qual é a característica dessa diagonal? Então só para a gente se ligar aqui. É a Ela vai metade do dividir- lado, não é isso? Isso, ela vai dividir o ângulo ao meio, não é isso, Theo? Isso, Então, ó, professor. se aqui eu tenho 90 graus, essa diagonal ela vai partir, ó, ao meio. Então vai ficar 45 graus para cada lado. Beleza? Então lembre, ó, essa ideia aqui da diagonal do quadrado, ela tem a ideia da bissetriz. Ela divide um ângulo em 2 partes iguais. Então o que é que eu consigo dizer para vocês? Eu consigo dizer, ó, Professor, oi, mas essa questão da diagonal também fazer isso que a bissetriz faz, é só no quadrado? quadrado Ou é no retângulo. Certo. Deixa eu só ver um outro que tem aqui a mesma característica. Os quadriláteros em si, O losango o também. losango, quase todos têm a mesma característica. As diagonais, ela divide os lados, os ângulos internos iguais, tá? Então, eu acho que só, se eu não estou enganado, só quem não altera é o
trapézio, tá? Por quê? Porque eles vão ter bases diferentes, tá? E as diagonais, elas saem de uma base à outra, tá? Mas se eu não estou enganado, tá? Então eu acho que é o único quadrado que a gente não consegue com a diagonal dividir os ângulos à mesma parte, mas os outros quadriláteros sim, você tem essa mesma característica da bissetriz, ela divide em dois ângulos internos, tá? Mas eu vou dar uma relembrada e eu falo para vocês. Próximo encontro eu lembro para vocês isso aí. Então, ó, se você lembrou dessa característica, você encontrou a questão. Por quê? Observem aqui, ó. Se eu saio dessa diagonal, desse quadrado, ó, e vou até esse outro ponto aqui, ó, essa semicircunferência vai equivaler a quantos graus aqui? Ó, se eu pego a abertura aqui de M a F, que eu chamei de X, ó, se eu somo mais 60 e somo mais esse 45 que eu estou pintando aqui agora, ó, isso vai equivaler a quantos graus aqui? Essa abertura. O 45 mais o 60, você tá falando, né? Isso, sem somar o outro. Deixa eu só apagar o outro ali, que senão vai atrapalhar. Eu vou ter Fica quanto aí, então? 105. 100 e? 5. Vamos lá. Theo, se ligue aqui, ó. Eu vou Oi. dizer o seguinte, ó. Eu vou colocar um ponto aqui, ó. Aqui nesse ângulo, certo? Ó. Eu vou chamar isso aqui de J. Esse ponto Certo. J. E eu vou caminhar até esse ponto aqui, ó. Esse ponto P. Tá? Sendo que eu vou caminhar aqui por fora, ó. Ok, ó? Vou fazer essa abertura aqui, ó. Uhum. Se eu fizer essa abertura, eu caminhei quantos graus aqui? Ah, entendi. Eu tava confuso. Caminhou 105 mais X. Vamos lá. Isso, que 105 mais X, ele equivale ao quê? Essa abertura ó, que eu descrevi agora, equivale a essa que eu estou descrevendo aqui, ó. Ela equivale a quantos graus? 180. 180. Então você vai dizer isso, ó. 45 graus mais, ó, 60 mais a abertura que eu chamei ali de X, que é o ângulo azul, que é o ângulo formado em A, MF. Isso vai equivaler, ó, a 180 graus. Beleza? Então, ó, somando 60 mais 45, dá 105. Passo para o segundo membro. X passa a ser quanto? 180 menos 160. Opa, 105, não é isso? Então, nós chegamos que a alternativa correta passa a ser quanto aí? 75, letra A. Letra A de América. Isso mesmo. Então, ó, 105 graus. Então, nós vamos ter, ó, 75 graus. Pessoal, ficou claro aí essa ideia? Ficou? Ou não? Pra Se mim ficou. ficou. Então, aqui, a alternativa correta, letra A. Tá? Então, essa foi a penúltima questão envolvendo o ângulo. Questão bem simples, mas que envolvia várias notações, né? Então, desde... Professor, Oi? se eu tivesse um triângulo e tivesse assim uma reta, ele teria que dizer ou teria que identificar de alguma forma se é uma bissetriz, né? Porque você falou Isso, que a pode. diagonal, na maioria dos quadriláteros, tipo, tem o papel de bissetriz, mas no triângulo a gente não pode, tipo, Não. ter essa certeza, né? E só que se a questão Tá. falar. Se ele não Certo, falar, certo. eu não posso imaginar que Aquela altura, aquela reta que saiu de um vértice para outro, ela vai dividir só o meio. Tá? Ó, observe que essa que eu fiz, ó, essa abertura aqui do lado direito, né, ó, ela vai ser menor do que o Sim. ângulo formado, ó, aqui do lado esquerdo. A gente tem que identificar, né? A Ele teria que função, de dizer. alguma forma. Pronto, uma forma dele identificar, sem ele precisar falar no texto, é ele fazendo isso aqui, ó. Se ele falasse isso, ó. Pronto. Ele já estava dizendo que essa reta seria uma bissetriz. Por quê, professor? Porque ele vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Então, essa notação que eu escrevi foi dizendo que esses dois ângulos formados, eles têm a mesma abertura. Apesar do meu desenho estar totalmente errado, né? Mas só para a gente se ligar. Como ele poderia falar na questão sem precisar dizer, né? Só pela forma geométrica. Beleza? Mas ele tem que deixar claro, dizer que é uma bissetriz, tá? Essa ideia do quadrado, tá? Ela serve, como eu falei, para o retângulo, ela serve para o losango, tá? Então, ela
paralelogramo, então ela serve para quase todos os quadriláteros, beleza? Então, quando as diagonais se ligam, tá? Quando se ligam a diagonal, ela cruza aquele ângulo, ela divide ao meio, tá? Então, essa é uma característica do quadrilátero, quer dizer, da maioria dos quadriláteros, né? Então, alternativa A de América. Vamos lá para a última. A gente vai fechar essa última, a última é um pouquinho maior, e daí a gente encerra a aula por hoje, tá? Então, a revisão está feita, e vocês vão chegar afiados para a prova. Então, vamos lá. Essa última já é uma questão mais contextualizada, mas a ideia é que a gente fale também de ângulos, tá? Então, ela fala mais ou menos o seguinte, ó. Os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste foram criados pelos seres humanos para facilitar a orientação e a localização. Você já deve ter observado que o Sol sempre nasce no mesmo lado de sua casa e realiza no céu um movimento no sentido oposto ao lado em que nasceu. O Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Uma maneira de identificar os pontos cardeais norte e sul, sem usar bússola, é numa manhã ensolarada, com os braços abertos, apontar a mão direita para o lado que o Sol nasce, no caso leste, e apontar a mão esquerda para o lado que o Sol se põe, no caso oeste. Assim, seu rosto ficará apontado para o norte e suas costas para o sul. Beleza? Então, como mostra aí o exemplo do lado esquerdo, uma pessoa, né, apontando do lado leste e oeste e seu nariz apontando para o norte, ok? Aí note que os pontos cardeais indicam duas direções, cada uma com 2 sentidos. Então ele colocou aqui a rosa dos ventos, né, e na sequência, como a gente poderia interpretar isso? Então, por exemplo, direção norte e sul, sentido norte da semirreta PN. Então, observe ó, que eu posso ter de norte para sul, tá? Essa ideia aqui, saindo do norte com sentido ao sul, mas ó, partindo de P até o ponto N, tá? No sentido ó, norte, tá? Então, eu estou observando nesse sentido aqui, ó, norte e sul, mas no sentido norte, beleza? Ou eu poderia dizer o seguinte, ó, norte e sul, eu posso ir para qualquer uma das duas direções, mas no sentido sul, ok? Ó? Então, observe, ó. Então, no sentido sul, seria a distância de P até S, ó, tá? Então, só indicando que você pode ir para qualquer um dos sentidos, tá? Ou norte, sul, ou sul e norte, tá? Dependendo do ponto de referência que você está utilizando. Tá? Então, essa primeira parte foi só um texto para explicar um pouco a questão, e aí ele continua a questão e fala o seguinte, ó, pronto, aqui é o X da questão, tá nesse ponto aqui. Pessoal, esse tipo de questão, professor, qual o conteúdo envolvido? Conteúdo envolvido, ó, ângulos de novo, tá? Ângulo, ou ângulos, de uma forma mais contextualizada. Então ele fala o seguinte, ó, na figura a seguir, NS e LO, as retas são perpendiculares. Beleza, então nós temos aqui uma perpendicularidade no ponto P. Então, quer dizer, elas estão se encontrando no ponto P. Considerando a reta como indicação da direção no sentido norte e sul, N para norte, S para sul, e leste e oeste como indicado L para leste e O para oeste, imagine um ponto A na direção norte e sul, então quer dizer, ele vai estar na direção norte e sul, no sentido norte, tá o quê? Do ponto A, do ponto P para o ponto A tem 3 centímetros. Pessoal, então se liguem aqui, ó. Então a questão está dizendo o seguinte, ó. Na direção norte e sul, então vou pegar qualquer, nessa ideia norte e sul, tá? Na linha vertical, sendo que o sentido é no sentido norte. Então eu vou sair aqui do ponto P para o sentido norte, beleza? Ó, caminhando, ó, esse sentido aqui, ó, no sentido norte. Eu vou ter que um ponto vai estar aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto A, e esse ponto A ele vai estar a 3 centímetros de P, tá? Então nós vamos ter isso aqui, ó, 3 centímetros de P, beleza? Pessoal, até aqui, tá claro esse primeiro ponto? Como foi colocado ele? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Tá sim, professor. O ponto B, ó, ele tem direção norte e sul, quer dizer, ele vai ter a mesma direção, norte e sul, sendo que no sentido sul, de tal forma que a distância de P até esse ponto B tem 3 centímetros. Então, eu vou sair aqui de P e vou caminhar 3 centímetros, sendo que no sentido ó, sul
Então, eu estou caminhando aqui no sentido sul, beleza? De norte a sul, mas sendo no sentido sul. Aqui eu vou ter um ponto B, tá? Esse ponto B, ele vai estar também a 3 centímetros de P até B. Beleza. Aí o ponto C, ele fala o seguinte, ó, na direção leste-oeste, então nessa linha vertical, nessa linha horizontal, desculpem, no sentido oeste, então, ó, eu vou ter um ponto P, um ponto C. Então, do ponto P a esse ponto C, que ele vai estar no sentido oeste, ó, ele vai estar nesse sentido aqui, ó, se aproximando de oeste. Então, aqui eu vou ter um ponto C. Ponto C. Ele também vai estar a 3 centímetros. Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, nessas condições, a medida do ângulo ACB vale quanto? Então, o que ele quer? Ó? Ele quer o ângulo formado, ó, entre esses 3 pontos. Ó, ACB. Lembrando, ó, que o ângulo vai ser formado, ó, no ponto que está aqui no centro. Então, professor, quer dizer o seguinte, ó, se eu ligar esses 3 pontos, qual vai ser o valor? AC e B aqui embaixo. Pronto. Qual vai ser esse ângulo aqui, ó, formado em C? Pronto, é isso que a questão pede. Pessoal, eu consigo matar a questão de forma rápida, olhando para esse modelo já criado. Tá faltando só colocar uma medida aqui, que eu esqueci de colocar. A gente consegue criar isso aí? Achei que 3 é horrível. Eu já consigo dizer qual é o ângulo formado aí? Ou não? A gente pode dizer que os ângulos da base são iguais, né? Já que tem a mesma distância de C para A, de C para B. Pode. Aí tem um outro detalhe aqui, que a gente vai matar agora a questão, já que você Os triângulos detectou isso. pequenininhos, eles são equiláteros, né? Ou então isósceles, não sei. Acho Eles que... são isósceles. Você consegue dizer isso de cara. Por quê? Ó? Olha aqui, ó. Aqui eu vou ter 90 graus no ponto P, de um lado do triângulo, do outro lado eu também vou ter 90 graus, beleza? Então eu tenho 2 características idênticas, 2 ângulos internos idênticos. Aí a colega percebeu uma coisa, disse, professor, aqui na base, ó, esse ângulo vai ser igual a esse outro aqui, ó. Isso. Por que eu consigo dizer isso? Porque as distâncias deles, tá, das bases são iguais, então obrigatoriamente esses ângulos internos são iguais. Daí o que você percebe, ó? O que Theo falou, ó, esse triângulo pequeno, ó, ele vai ter 3 centímetros de lado, a altura dele também aqui vai ser 3, ó. É um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que isso acontece, professor? Eu tenho 2 lados iguais, então, obrigatoriamente, ó, esses 2 ângulos internos aqui eles serão iguais também, tá? Como eu tenho já 90 graus, então, esse ângulo aqui interno vai passar a ser quanto? Ó? Vai passar a ser, ó, 45 graus. Professor, e esse outro? Também vai ser 45 graus. Por quê, professor? Porque a soma desses 3 ângulos internos, de qualquer triângulo interno, ele vai ser equivalente a 180 graus. Então, ó, como eu já tenho 90, e os outros 2 ângulos são iguais, obrigatoriamente eles serão de 45 graus, tá? Então, ó, professor, como eu falei, como o ângulo formado aqui em A vai ser 45 graus, o ângulo formado aqui em B, ó, ele também será, ó, de 45 graus. Isso vai implicar em quê? Em dizer, ó, que essa partezinha aqui, ó, de C, ela também será, ó, de 45 graus. Então, isso quer dizer que no ângulo C vai ser formado um ângulo de quantos graus aí? 45 mais 45. Não é isso? Então, nós chegamos, ó, a 90 graus. Então, a alternativa correta, ó, letra A, D, América. Pessoal, ficou claro aí? Questão? Ficou sim. Bem legalzinho. Questão envolvendo ângulos, né? E triângulos também. Então, a questão envolvendo triângulos. Pessoal, então, a ideia dessa revisão, tá? Eu não queria começar um conteúdo antes de vocês fazerem a prova, tá? Então, como vocês tiveram essa oportunidade de ter uma aula antes da prova,
Então, a ideia é que a gente revisasse mais um pouco, tá? Então, a partir da próxima semana, eu vou comentar a prova de vocês, mas eu vou comentar de uma forma online, tá? Eu vou gravar um vídeo comentando e vou postar para vocês, para a gente não perder tempo e continuar no conteúdo, beleza? Então, a gente fica por aqui. Vocês vão ter uma outra aula aí daqui a pouco, tá? Eu vou mandar esse slide desse jeito para vocês, com essas informações. Eu vou transformar em PDF e vou colocar no Google Sala de Aula para vocês, assim como o vídeo, que aí quem não pôde assistir a aula, vai assistir lá também, beleza? Então, boa prova e caprichem. Valeu!